Não, agora vamos todos puxar por uma fita. Um, dois e três, isto vai saltar. Ninguém lá acaba dentro. E nos, digamos assim, de vida, que é a terra abençoada do cemitério, deve-nos merecer, como está a merecer a todos vós e a mim, com muito gosto, a oração e o implorar a Deus a bênção para aqueles que nós cristãos acreditamos que têm só aqui o seu corpo, mas as suas almas estão junto de Deus, e aproveitar a ocasião para os encomendarmos a Deus e que as suas almas, quanto antes, sejam felizes, e que os que estão aqui, pois, que continuem a sua caminhada, a decomposição. Isto por causa da gente que me rodeia, para que venham a crer que tu me enviaste. Dizer que nesta minha breve intervenção gostava de falar desta obra. E falar desta obra numa dupla perspectiva: a sua função e o seu investimento. Contudo, antes de falar daquilo que é a sua função e o seu investimento, e a relevância de ambos, não só para esta freguesia, mas para o conceito de Vizela, queria, na realidade, fazer aquilo que costumo fazer a cada momento que inauguramos obras, que é agradecer. Agradecer a todos aqueles que criaram condições para que, na realidade, esta obra fosse possível. Queria agradecer aos diversos arquitetos da Câmara que estiveram envolvidos neste projeto. Queria agradecer a todos aqueles que se envolveram de uma forma significativa a ultrapassar as adversidades e as dificuldades desta obra e para que ela se tornasse uma realidade. Queria agradecer aos proprietários do terreno que venderam o terreno à Câmara Municipal de Vizela para que este alargamento fosse possível. E por último, queria agradecer a duas pessoas de uma forma muito especial. Em primeiro lugar, ao Pedro Martins, pelo trabalho que todos sabem que é ele que faz no cemitério, e dizer-lhe que agora será reforçado com este alargamento, mais espaço para tomar conta. E por último, e não menos importante, até deixei para o último, para o fim, de propósito, agradecer ao Sr. Presidente da Junta. Foi desde os primeiros tempos que o Sr. Presidente da Junta fez relevância da importância desta intervenção, a necessidade desta intervenção. E foi desde a primeira hora que estive ao seu lado a criar condições para que esta intervenção fosse feita. Não só esta intervenção, mas outras intervenções. Porque, na realidade, quando o Sr. Presidente da Junta assumiu funções, eu ainda não era Presidente da Câmara. E quando eu assumi funções, senti no Sr. Presidente da Junta algum desespero e alguma dificuldade, porque na realidade tinha acabado 4 anos de atividade, um mandato, onde não tinha tido qualquer tipo de condições para, na verdade, conseguir executar o que se havia comprometido com a freguesia. E por isso mesmo, mal acabamos a campanha, mal tomamos posse a seguir às eleições, foi um Presidente de Junta que estava sempre presente e sempre com vontade de avançar com tudo e o mais rapidamente possível, porque sentia que os primeiros 4 anos haviam sido uma frustração. Contudo, conseguimos, face à sua determinação, face à sua vontade, face ao amor que tem a esta freguesia e aos seus diversos lugares, fazer uma obra muito significativa e muito expressiva nesta freguesia, nesta vila. E por isso mesmo, falar da obra de hoje é falar em investimento, falar da obra de hoje é falar de uma obra muito importante para esta freguesia. É falar de investimento porque, na realidade, conforme o que já foi dito,
Foram cerca de 300 mil euros de investimento nesta obra. Foram muitas adversidades e dificuldades para que conseguíssemos fazer crescer este cemitério. Mas esta obra é mais uma obra que se insere num conjunto muito significativo de obras que foram feitas em Santa Eulália. Posso dizer que ao longo dos últimos 8 anos, em Santa Eulália houve um investimento praticamente de cerca de 6 milhões de euros em obras. Obras pequenas, obras grandes, obras em vias, obras em infraestruturas, obras para o ambiente, obras para o lazer, obras para todos os gostos. Ninguém pode afirmar ou dizer que, envolvidos 8 anos, não houve investimento em Santa Eulália. Bem pelo contrário, não só houve investimento, como houve uma mudança de paradigma. Basta recordar, por exemplo, o que era o Adro quando assumimos funções. Basta recordarmos as discussões que tivemos sobre aquilo que aquele Executivo Municipal e este Executivo desta freguesia pretendiam para o Adro. Onde nós pretendíamos uma obra magnífica, onde nós pretendíamos uma obra de mudança, onde nós pretendíamos uma obra que, de certa forma, dignificasse a palavra vila. E onde, por outro lado, tínhamos pessoas ao nosso lado que achavam que, por exemplo, a Casa do Adro não deveria ser demolida. E a pergunta que eu faço é que, se não fosse demolida a Casa do Adro, como é que nós poderíamos ter a obra que temos neste momento no centro urbano de Santa Eulália? Porquê? Porque esta obra foi necessário demolir a casa e criar aí um espaço de lazer. Foi necessário recuperar o parque de estacionamento. Foi necessário recuperar um segundo parque de estacionamento. Foi necessário fazer, com o nosso apoio, a intervenção na igreja. Foi necessário fazer a capela com o seu próprio parque de estacionamento e a zona de lazer associada. Como é que nós conseguimos mudar de forma muito significativa e muito expressiva o Adro de Santa Eulália, com tudo o que envolve neste momento, se não começássemos por aquela demolição? E por hoje, com o trabalho, fomos fazendo aquilo que é importante para uma freguesia, os acessos. As 2 artérias que vão entroncar no Adro e até à Estrada Nacional, recuperadas. Passamos, por exemplo, pelo Largo do Molar, recuperado. Passamos, por exemplo, pelo complexo desportivo do CCD, totalmente reestruturado, e falamos muito mais do que a colocação de um sintético. Não, é um grande complexo desportivo. Falamos, por exemplo, ligando ao complexo desportivo os passadiços, que vêm do centro de Vizela, mas que terminam nas Cascatas e que dão uma vida extraordinária a esta freguesia. Falámos do acordo que tivemos que fazer com o CCD para passar este complexo, neste caso o pavilhão, para a Junta de Freguesia, e com isto contribuir com o desenvolvimento do complexo do CCD e criar condições para revitalizar o pavilhão de Santa Eulália, que vai ser um dos melhores pavilhões deste concelho. Ou falar das intervenções que fizemos nas escolas, nos parques infantis, ou falar de tudo o que fomos fazendo com cuidado, até os passeios da reta de Sá, para proteger as pessoas. São tantas as intervenções, que eu acabei por dizer aquelas que eram mais relevantes, mas que, na realidade, facilmente poderão, de certa forma, lembrar o quanto mudou esta freguesia, o quanto mudou esta vila ao longo dos últimos anos. Mudança essa que, de certa forma, é uma mudança que fica associada à mudança do concelho. Porque a mudança no centro urbano do concelho é tão grande, tão grande, tão grande, desde aquilo que é o Jardim Manuel Faria, a Praça da República, todas as ruas, todas as artérias, a Avenida dos Bombeiros, a Sá e Melo, a Abílio Torres, a Avenida Abate da Gilde, amanhã mesmo a inaugurar a 11 de julho, a próxima semana a inaugurar a Fonseca e Castro, depois da Joaquim Pinto, ou então o investimento que fizemos no Rio Vizela, ou então o investimento dos passadiços, que também aí começa. Mas o investimento no centro urbano é tão grande, tão grande, tão grande,
que muitas das vezes leva as pessoas a dizer: só há obras no centro urbano. Então, depois de todas as obras que eu referi em Santa Eulália, e que de certa forma é o que se replica em quase todas as freguesias do nosso concelho, como é que só pode haver obras no centro urbano? É um mito, mas a verdade é que não passa de um mito, porque a verdade é que ao longo dos últimos 8 anos fizemos 170 obras, praticamente todas elas inauguradas. Um investimento de 40 milhões de euros. E também fizemos muita festa. E também baixamos os impostos municipais para os mais baixos das duas últimas décadas. E a pergunta que muitos dos vizelenses me fazem é: como é que se fez tanta obra? Como é que se faz tanta festa? Como é que temos os impostos mais baixos dos últimos 20 anos e mesmo assim a Câmara reduziu a dívida em mais de 6 milhões de euros? E a resposta que eu dou é: temos uma grande equipa na Câmara, que é constituída pelo Executivo Municipal e é constituída por funcionários que, desde que assumimos funções, passaram a estar ao nosso lado e nas nossas causas. Temos uma grande equipa em cada uma das juntas de freguesia com os seus executivos. Temos uma grande equipa na Assembleia Municipal, sempre ao nosso lado, em particular o Sr. Presidente. E temos, sobretudo, algo que é muito importante para se conseguir, efetivamente, fazer uma obra e uma mudança como esta e, mesmo assim, reduzindo a dívida. Temos um povo que é o povo de Vizela, que é um povo extraordinário, que sabe sempre e bem o que quer. E daí queria aproveitar este momento, que não será o último momento em que me dirijo a todos vocês, ao lado do Sr. Presidente da Junta, Manuel Pedrosa, que está praticamente de saída, mas para, em seu nome, agradecer a todos os autarcas e a todos aqueles que ao longo dos últimos 8 anos construíram uma nova Vizela. Uma Vizela nova, mas cada vez mais à imagem da Vizela que nós recordávamos de um passado longínquo, que de certa forma criou condições para enaltecer a nossa luta autonómica e agradecer a todos aqueles que efetivamente ao longo de décadas lutaram pela nossa autonomia. Porque na realidade, desta forma, provamos que a luta através de Vizela é sim e luta até ao fim fez todo sentido, faz todo sentido e no futuro, com muita sorte, com muito orgulho e com muito trabalho, acredito que continuará a fazer. Muito obrigado a todos, os meus parabéns. Assim encerramos esta cerimónia. Muito obrigada pela vossa presença e bom dia. Hoje é mais um dia importante aqui para a nossa Vila de Santa Eulália. Estamos aqui com uma obra a inaugurar, uma obra que custou bastante para chegarmos a este ponto, foi um bocado difícil, mas conseguimos. Fizemos aqui uma demolição grande e conseguimos aqui um espaço para 92 sepulturas e 10 capelas, 5 das quais já se encontram concluídas, como vocês veem. Por isso, é uma obra de respeito e eu acho que a nossa vila merece esta obra. Toda a gente tem muito respeito quando entra cá dentro, principalmente eu, e acho que toda a gente também tem cá os seus familiares e dói um bocadinho este espaço. Por isso, nós, Junta de Freguesia, tentamos sempre manter este espaço agradável e com respeito para que as pessoas que têm cá os familiares venham cá e se sintam bem. Por isso, é uma obra que ronda basicamente os 300 mil euros com a compra do terreno, com a demolição, com esta construção toda. E por isso, é uma obra que temos a agradecer bastante à Câmara Municipal, ao nosso Sr. Presidente, que é um homem sempre que não nos vira as costas e que nos ajuda sempre a resolver
estes problemas que nós com dificuldade temos resolvido. É um homem que está sempre do nosso lado, está sempre disposto a colaborar com estas obras que nós bem precisamos dela. Por isso, um agradecimento especial ao Sr. Presidente por esta obra. Queria também agradecer ao Pedro Martins, à Juliana e todos os meus colaboradores, se pode dizer, que fazem parte do Executivo e todos os outros que contribuem sempre e nos têm ajudado nisso. Muito obrigado a todos. Queria só uma parte, esqueci-me, a doutora Irene Costa, a sua deputada, cumprimentá-la que passou. Obrigado a todos e bom dia.